Olá, estudante, dando continuidade aqui ao nosso curso de funções vetoriais. Nesta videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre o limite de funções vetoriais, tá? Então é uma aula introdutória sobre a parte de limites. Vamos provavelmente desenvolver essa aula em 2 ou 3 vídeos seguintes. E a ideia é a gente compreender como funciona a ideia de limites que a gente tinha no cálculo univariado, agora para o cálculo de funções vetoriais. Então, vamos considerar aqui um exemplo 1. Nesse exemplo, vamos considerar uma curva que nós já trabalhamos no dia anterior, que é a cúspide, né? Então, seja a função vetorial alfa de t igual a t ao cubo t ao quadrado, então, função vetorial que transforma o número real t em um ponto no R2, né, com essa função. A gente já viu que o gráfico dessa função é uma cúspide. O que significa, pessoal, ou o que vai significar para a gente encontrar o limite de alfa de t quando t, por exemplo, tende a 2, tá? Por que 2? Porque foi o número que eu escolhi, tá? Poder escolher outro, escolhi aqui o 2. O que significa encontrar o limite dessa função vetorial, alfa de t, quando t tende a 2. Bom, vamos ver isso no GeoGebra só para tentar entender visualmente essa ideia do limite, né? Então, nós já fizemos anteriormente, mas traçamos aqui de novo a curva t ao cubo t ao quadrado, e é o gráfico de uma cúspide, né? Lembrando que a cúspide é esse gráfico que tem aqui uma parte pontiaguda, né, em algum local. Bom, então a nossa ideia aqui agora é ver o seguinte, qual o comportamento, ou seja, para onde vai o vetor, representado por essa função vetorial, quando o valorzinho t se aproxima do número 2, ok? Então nós vamos começar aqui o nosso exemplo com valor com t igual a 3. Observe que quando t é igual a 3, o vetor será 3 ao cubo, que é 27, e 3 ao quadrado, que é 9. Ou seja, você vai ter aqui o ponto de coordenada 27 e o ponto de coordenada 3 ao quadrado, que é 9. Esse seria, então, o nosso vetor quando t é igual a 3. Agora eu vou fazer o t, pessoal, ele ir de 3 para 2, tá ok? Vou variar de 3 para 2 e vamos ver o que está acontecendo aqui com esse vetor, para onde que esse vetor está indo, né? Você está observando aí que à medida que o t vai diminuindo, se aproximando do número 2, o que está acontecendo aqui com o vetorzinho? Vamos até pausar. Então veja, o 3 se aproximou do número 2, o que aconteceu com esse vetorzinho aqui? Ó? Ele tendeu, né? Ele teve uma tendência de ir para um certo ponto que está mais ou menos aqui nessa posição aqui. Ó, né? Daqui a pouco a gente vai pegar esse ponto direitinho. Agora, pessoal, criei aqui um outro vetor que vai estar numa cor azul, vocês ainda não estão vendo ele, porque eu estou fazendo ele se aproximar, o valorzinho t, que no caso aqui está sendo b, indo de 0 até 2, né, o valor indo de 0 até 2, estou fazendo ele tender ao número 2, se aproximar do número 2 pela esquerda, né? Então a gente viu aqui o vetorzinho vermelho, quando o ponto t se aproximava do número 2, esse vetor vermelho tendia a se aproximar de um certo vetor pela direita. E agora, se eu estou indo, né, com valores próximos a 2, mas pela esquerda, o que está acontecendo? Então, observe aqui, eu vou dar um play aqui, você vai observar aqui um vetorzinho que vai estar surgindo aqui agora. Vocês ainda não estão vendo porque os valores estão aumentando. À medida que eu estou chegando perto de 2, ó, esse vetorzinho em azul está se aproximando de um certo vetor, ok? Então, vocês vão observar que esse vetorzinho em azul aqui, ó, ele se aproxima também de um vetor que praticamente é o mesmo vetor que a gente viu quando a gente se aproximou, ou quando os valores de t se aproximavam de 2 pela direita. Bom, vamos fazer os dois então na sequência, só para a gente verificar a tendência dos dois vetores aqui. Ó. Então, veja, o primeiro vetor eu estou tendendo a 2 pela direita, e o segundo vetor eu estou tendendo a 2 pela esquerda. E olha para onde que esses vetores estão indo, né? E aqui para onde é que está indo o outro, ó. Então, os dois estão indo, né, na verdade, para a mesma direção. Eles estão indo para o mesmo ponto. Tanto o vetorzinho em vermelho como em azul estavam indo para o mesmo ponto. Então, essa é a ideia geométrica de limite, né, dentro das funções vetoriais. A diferença é que você agora está pegando um elemento que está no domínio do conjunto de números reais, mas a imagem, neste caso, está em um vetor no R2. Então, se o limite de uma função é um determinado vetor, né, observe que os dois vetores, né, quando eu me aproximo do 2 pela direita ou pela esquerda, ambos os vetores, né, que vêm se aproximam de um único vetor, eles ficam um em cima do outro, então significa que eles estão se aproximando de um mesmo vetor, tá certo? Isso equivale a dizer que o comprimento, a direção e o sentido do vetor alfa de t, no caso aqui, né, da função vetorial, se aproxima do comprimento, da direção e do sentido de um vetor
L específico, que é o limite da função, tá bom? Então, vamos formalizar esse conceito, mas a ideia é bem similar ao cálculo univariado, só que agora você fica tendendo a um valor t dentro dos números reais, enquanto, né, os valores vão tendendo para... os valores vão ter uma tendência aqui em termos de vetores no gráfico da função. Então, à medida que o valor t se aproxima do 2 pela direita ou pela esquerda, os vetores vão se aproximando de um determinado vetor, que vai ser o limite da função vetorial, né? Claro que esse vetor tem que existir, né? Bom, pessoal, então, como é que a gente vai formalizar essa ideia do limite, né, do ponto de vista algébrico também aqui, ou do ponto de vista conceitual de uma função vetorial? O limite de uma função vetorial alfa, né, é definido tomando os limites de suas funções componentes, como se segue. Então, ou seja, se você tem uma função vetorial alfa de t igual funções coordenadas alfa 1 de t, alfa 2 de t, alfa n de t, são suas funções coordenadas. Então, o limite dessa função vetorial alfa de t, quando t tende a A, observe que ele passa a ser os limites das funções coordenadas quando t tende a A. Então, quer dizer, o limite da função vetorial acaba sendo o limite de cada uma das funções coordenadas, desde que os limites das funções componentes, né, ou das funções coordenadas, existam, ok? Então, com essa definição, a gente pode agora calcular facilmente, né, também saber facilmente qual vai ser aquele limite daquela função que nós trabalhamos anteriormente, que é a cúspide. Vejamos, né? Então, a nossa função era alfa de t, né, com componentes alfa 3 e t ao quadrado, né? Observe que nessa função vetorial, as funções componentes são alfa 1 de t igual a t ao cubo e alfa 2 de t, né, igual a t ao quadrado. O que aquela definição nos deu? Ela nos disse que o limite dessa função vetorial, alfa de t, quando t tende a um certo a, que no nosso caso é 2, né, o nosso valorzinho é o 2, t tendendo a 2, isso será simplesmente o limite das funções componentes, ou seja, será o limite de t ao cubo quando t tende a 2 e será o limite de t ao quadrado quando t tende a 2. Okay? Então, quer dizer, acaba que o cálculo dos limites para as funções vetoriais, ele acaba sendo o cálculo das funções componentes, ou das funções coordenadas, que são funções de uma variável. Então, você tem que lembrar bem das propriedades de limite, ou das ideias de limite do cálculo 1, do primeiro cálculo que você vê, cálculo de limites para uma variável. E aqui as ideias são as mesmas. Então, quando você tem, por exemplo, uma função contínua, e a função polinomial é uma função contínua, né, durante todo o domínio dos reais, então t ao cubo é uma função contínua, como é que é o limite de uma função contínua? O limite de uma função contínua é simplesmente pegar a própria imagem, né, do ponto de tendência, ou seja, como é t ao cubo, é a própria imagem de 2 ao cubo. Né? E como t ao quadrado também é uma função contínua aqui dentro, né, o limite de t ao quadrado quando t tende a 2 é simplesmente 2 ao quadrado. E aí você observa o seguinte, que o resultado desse limite é o vetor com coordenada 2 ao cubo, 8, e 2 ao quadrado, que é 4. Perfeito? Então, quer dizer, observe que o limite de uma função vetorial é um vetor, né? É um vetor. Embora você esteja variando o tempo, né, dentro do conjunto de números reais, os vetores, neste caso, estão variando dentro do conjunto do R2, né? Então, o limite de uma função vetorial é um vetor. E esse vetor é encontrado de que maneira? Encontrado a partir do limite das funções componentes. Então, se eu sei trabalhar com o limite de função de uma variável, acaba que eu vou levando essa ideia também para as funções vetoriais. Bom, então só para a gente finalizar esse exemplo, aqui é a reta dos números reais, perfeito? E aqui é o plano R2. Então, só para a gente observar aqui a parte formal, a nossa função vetorial, ela é uma função alfa, que ela sai dos números reais para o conjunto R2, correto? Então, é a nossa função cúspide, né? Com qual lei de formação? Ela pega um número real t, e transforma esse número real t em um vetor que vai ter a seguinte cara, t ao cubo, t ao quadrado. Essa é a nossa função vetorial desse exemplo. Quando a gente quer calcular o limite, né, o limite de alfa de t, quando t tende a 2, que foi o que a gente fez até agora, a gente está imaginando a seguinte situação. Digamos, aqui está o número 0, o número 2, digamos, está por aqui, e a gente quer saber o comportamento da função, né? Ou seja, qual é a imagem da função, o que está acontecendo com o vetor na imagem da função, à medida que esse t se aproxima do número 2. Ou seja, se eu me aproximo do número 2 aqui pela esquerda e pela direita, será que o vetor alfa de t, t ao cubo, t ao quadrado está se aproximando de alguém? E a gente viu no gráfico que
viu algebricamente que o resultado disso foi 2 ao cubo 8 e 2 ao quadrado 4, e verificamos também no gráfico exatamente esse resultado. Se você observar, ó, aqui é o 8, correto? Aqui está o 8, ó, e mais ou menos aqui está o 4. Você tinha esse pontozinho aqui, ó. Então, à medida que você se aproximava do 2 pela direita e pela esquerda aqui no domínio da função, os vetores no conjunto imagem se aproximavam do vetor com extremidade 8 e 4, ok? Então, dizer que o limite de alfa de t quando t tende a 2 é igual ao vetor 8, 4, equivale a dizer que o comprimento, a direção e o sentido do vetor alfa de t se aproxima do comprimento, da direção e do sentido desse vetor 8 e 4. À medida que o t se aproxima do 2, o comprimento, a direção e o sentido desse vetor se aproxima desse vetor aqui. Então, esse vetor aqui é o próprio limite, né, da nossa função vetorial para esse exemplo. Bom, então vamos a mais um exemplo aqui. Estou começando, obviamente, com os exemplos mais tranquilos. São funções vetoriais com as componentes sendo polinômios, né? Então, exemplo 2, seja alfa de t, a função vetorial com as componentes t ao cubo menos t e t ao quadrado. Encontrar o limite dessa função quando t tende a 1. Tá? Então, são as funções bem tranquilas que nós estamos trabalhando por enquanto. Bom, o que a gente acabou de ver foi o seguinte, que o limite, né, o limite dessa função vetorial aqui, quando t tende a 1, é simplesmente, né, um vetor, o limite será um vetor, cujas componentes serão os limites dessas funções ordenadas, ou das funções componentes aqui, quando t tende a 1, essa primeira, e a segunda componente, o limite da função t ao quadrado, quando t tende a 1. Então, se essas funções aqui de dentro têm limites, são bonitinhas, tudo funciona, né? Então, você vai ter o limite dessa função também bonitinho funcionando, dando um vetor sem nenhum problema, tá? Então, agora se você tem duas coordenadas, você tem que calcular dois limites. Então, está ampliando um pouquinho, né, os seus problemas, digamos assim. Mas aqui, nesse exemplo, tudo é tranquilo. Por quê? Porque essa função aqui, ó, ela é polinomial, é contínua, né, t ao cubo menos t. Então, o limite de função contínua no ponto é simplesmente a imagem do ponto. Ou seja, isso aqui é 1 ao cubo menos 1. Obviamente, isso não funciona com todas as funções. Estou colocando aqui os primeiros exemplos bem tranquilos. A função t ao quadrado também é contínua. Então, o limite dela no ponto t igual a 1 é simplesmente a imagem do número 1. Né, jogar o número 1 lá dentro. Então, o que acontece aqui é que você tem o resultado 1 ao cubo menos 1 dá 0 e 1 ao quadrado dá 1. Então, o limite dessa função vetorial é um vetor, né? Como a gente está vendo aqui, é um vetor que vai ter extremidades 0 e 1. Ok? Vamos ver isso no gráfico, né? Como é que fica no gráfico? Então, significa que à medida que o t se aproxima do número 1, né? À medida que o t se aproxima do número 1, né, todos os vetores do conjunto imagem começam a se aproximar do vetor que tem extremidades 0 e 1. Então, vamos mostrar aqui no GeoGebra, né? Vamos deixar aqui um vetor, esse vetor azulzinho, o vetor V, e o vetor U aqui em vermelhinho, para você observar o seguinte, nós vamos variar aqui, ó, esse A e o B estão representando o T. Então, eu vou me aproximar de um pela esquerda e vou me aproximar de um pela direita simultaneamente, ok? E aí a gente vai ver o que vai acontecer com esses vetores, né? Para onde que eles vão estar tendendo. Então, vou começar aqui, ó, me aproximando primeiro aqui do número 1, o número 1 está aqui mais ou menos, 2 para 1 pela direita e do menos 2 para 1, estou me aproximando pela esquerda. Então, o que acontece com esse vetor, ou com esses vetores, à medida, né, que nós vamos se aproximando pela esquerda e pela direita. Olha o vetorzinho azul e o vetorzinho vermelho, como é que eles vão ficando, pessoal. Então, se você observar, ó, o vetorzinho em vermelho, ele vinha aqui, ó, também e foi tendendo tudo para o mesmo ponto aqui, ó. Ambos os vetores tenderam para que vetor? Exatamente para o vetor 0 e 1, né? Que era o vetor que nós encontramos que era o limite da função. Então, quando eu me aproximo do 1 pela direita e pela esquerda, né, os vetores da função vetorial, eles tendem a se aproximar do vetor de coordenadas 0 e 1. Né? Então, foi isso que nós concluímos aí, né?